O filho do presidente João Goulart participou nesta quinta-feira, 10 de abril, de entrevista coletiva com blogueiros e veículos da imprensa alternativa. Derrubaram o presidente João Goulart exatamente porque ele e os seus colaboradores, que foram taxados de incapazes, né? Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Evandro Lins e Silva, Paulo Freire, todas essas pessoas tinham um projeto de nação, não um projeto de governo. Então, mas esse projeto de nação, evidentemente, subtraía privilégio das elites brasileiras daquela época. O ex-deputado também falou sobre a investigação de assassinato de Jango e o novo momento da sociedade brasileira. Nós temos que fortalecer, sem dúvida alguma, esse novo instrumento que é a internet, que é um instrumento de divulgação. Ouça a entrevista completa na Rádio Vermelho. Ministra Ideli, eu, em nome da família, gostaria de agradecer nós termos chegado até esse ponto numa investigação que foi realmente iniciada pela família em 2007, depois com a participação em 2011, quando fomos à Secretaria dos Direitos Humanos, na época da ministra Maria do Rosário, e que tomamos a iniciativa de conduzir, né, através da Comissão Nacional da Verdade, que naquele momento tinha os poderes de fazer a exumação, independente da judicialização do processo, porque nós temos aí a Comissão Nacional da Verdade, que está terminando, o Brasil inteiro espera esse relatório, mas naquele momento a Comissão Nacional da Verdade que tinha os poderes de proceder a esta exumação, com possibilidades de nós termos, junto à família, que tenta há anos, diante de inúmeros indícios, não somente de agentes, depoimento de agentes, como documentos liberados eventualmente pelo Departamento de Estado, que fazem parte do processo de investigação que está no Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, nós fazermos a exumação e a perícia para ver se conseguíamos, através dela, detectar algum indício dessa possibilidade. Nós sabíamos de antemão que naquele momento, quando a família decidia esse doloroso passo, inclusive antecedendo ao pedido, na época, da procuradora Gilda, que pedia também ao Ministério Público a oitiva dos agentes americanos que estariam envolvidos nesta operação, especificamente Frederick Latrache e Michael Townley, que vivem sob proteção do Estado americano, que o Ministério Público fizesse essas oitivas, mas nós conduzimos para a exumação e a averiguação através da perícia toxicológica, no intuito de saber se com isso a família poderia ter uma resposta mais rápida, sabendo inclusive da possibilidade de que pelos 37 anos decorridos entre a inumação e a exumação, eram remotas as possibilidades que nós tínhamos, mas a família enfrentou isso com dignidade, com altruísmo, com coragem, porque o Brasil não podia pairar sobre o seu ex-presidente da República, aliás, o único presidente da República que morre no exílio desde a Constituição de nossa República, em circunstância que todos nós conhecíamos, com vários indícios de documentos e declarações de agente e monitoramentos constantes no exílio, e diante de um clima de 1970, dos anos 70, onde vários líderes latino-americanos foram perseguidos e mortos pelas ditaduras latino-americanas, todas elas promovidas por uma política do Departamento de Estado americano, promovidas por Washington. Então nós tínhamos a obrigação de tentar, como temos ainda. Eu quero agradecer à Polícia Federal essa enorme esforço que fez, queria agradecer todos os peritos
que participaram disso. Em nome do nosso perito Jorge Pérez, quero cumprimentar a todos e dizer a todos que a família entende que nós não queremos, não, como disse o Amaury, em nenhum momento a família pressionou o desenvolvimento disso. Nós sabíamos que seria que isso requereria um tempo grande para nós chegarmos a esta conclusão de hoje. A família, diante dessas circunstâncias que temos aí, sabíamos que nós poderíamos chegar a este resultado, e sabemos também que nós vamos continuar lutando, ou seja, nós temos um laudo que não prova que ele faleceu de causas naturais, e nem se pode provar que existiu, dado ao tempo transcorrido, alguma substância que poderia ter o levado à morte. Nós sempre soubemos que nós tínhamos 3 meios de chegar a uma verdade. Uma delas era a exumação e a perícia. Outra é o pedido da liberação de documentos que ainda se encontram sobre a do Estado americano, sobre as perseguições que houveram. Inclusive, nós temos os documentos do próprio Kissinger dizendo ao Sluderman, que era o seu embaixador em Montevidéu em 1976, que tinha conhecimento das operações de extermínio que o Brasil, a Argentina e o Uruguai vinham praticando e que deixasse isso acontecer. Nós temos declarações de agentes e nós temos um Ministério Público Federal que está investigando, né? Existe um processo aberto, inclusive por exigência da própria Procuradoria Nacional da República, exigindo a oitiva desses agentes. Então, eu acredito no Ministério Público Federal, eu acredito que nós, em cima desse processo democrático, dessa construção da democracia brasileira, diante da construção da consciência de todos nós brasileiros que vivemos numa democracia, que vamos proteger a nossa democracia, e que fortalecer essa democracia, é que eu entendo que esse Ministério Público já foi solicitado abrir uma ação cautelar em nome do Brasil, com a coragem suficiente, com a soberania suficiente, de que o Brasil possa exigir e mandar, como outros países já fizeram, a oitiva dos agentes americanos. Nós esperamos que esse nosso brio de brasileiros não fique amortecido com este resultado, em parte inconclusivo, e que isso nos dê a coragem, a suficiente capacidade e necessidade de continuarmos pedindo, abrindo essa ação cautelar que nos leve, como fez o Chile, através do juiz Alejandro Madrid, solicitou e ouviu, inclusive um desses agentes é o mesmo agente, o Michael Townley, que teria feito na Casa de Naranjo esses venenos que levaram à morte do presidente Frei Montalva. Então, eu quero agradecer a todos, ao governo brasileiro, ao presidente Dilma, que teve uma grande coragem, também enfrentando muitas resistências e reminiscências ainda golpistas de nossa sociedade, devolvendo a Jango as honras de chefe de Estado que ele não teve no momento da sua morte, e temos a certeza de que a família continuará lutando, porque existe ainda, inclusive agora com esse novo acordo que o nosso procurador Janot assinou com a Argentina sobre o intercâmbio de documentos e da Operação Condor, que nós tenhamos a continuidade da investigação dos nossos direitos humanos, que foram tão sacrificados, tão escondidos, e sem dúvida nós temos muita coisa ainda para avançar no Brasil para que essas coisas nunca mais aconteçam. Muito obrigado. Tapete vermelho no Senado. Passaram por ele ministros, autoridades e também a presidente da República, Dilma Rousseff. Convidados da sessão que devolveu simbolicamente o mandato do ex-presidente João Goulart, deposto em 1964, após a tomada do poder pelo regime militar. No plenário lotado, o primeiro a falar foi o senador Pedro Simon. Ele testemunhou a saída de Jango. Junto com o senador Randolfo Rodrigues e o deputado Alessandro Molon,
Simon foi autor da resolução que permite reescrever a história. A história do Brasil vai ter uma página mudada. Esse fato vai mudar. Os meus bisnetos vão estudar na história o que de fato aconteceu. E não o que meus filhos estudaram, que é o que não aconteceu. João Goulart foi o único presidente a morrer fora do país e não ter as honras de chefe de Estado. João Goulart, ao ser deposto dos seus poderes presidenciais em 1º de abril de 1964, tinha o apoio, segundo pesquisa Ibope, de 80% do povo desse país. Também lembraram que em 1964, o cargo de João Goulart foi declarado vago pelo presidente do Congresso Nacional da época. O parlamento brasileiro restaura a João Goulart o lugar que sempre lhe foi devido, a galeria dos presidentes do Brasil, não mais sob a pecha da cassação. Nunca mais. Meus senhores e minhas senhoras, em nome da Câmara dos Deputados do Brasil, as nossas desculpas pelo acontecido. E hoje, em nome dela também, a nossa alegria pelo momento hoje irreversível da democracia brasileira. Estamos recusando a falsidade que perdurou por 49 anos. E nos reencontrando oficialmente com a verdade. E foi o senador Renan Calheiros quem entregou ao filho de João Goulart o diploma de presidente da República e uma réplica da diplomação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral em 1956, quando Jango foi eleito vice-presidente da República pela primeira vez. Esses são 2 diplomas recebidos pela família Goulart aqui nessa sessão de devolução do mandato do ex-presidente João Goulart. Ao meu lado está o filho dele. Eu gostaria que o senhor, então, comentasse o que representa para a família essa devolução e também para o país. Olha, para nós é uma luta constante. Eu acho que, como eu disse, inclusive nos agradecimentos, 50 anos na história de um homem parece muito tempo, mas na história de um país não é muito para reconquistar a verdade. Então, eu acho que o Brasil, nesse momento, está revendo o passado e mostrando às novas gerações que se cometeram erros, se cometeram profundos erros que feriram a nossa Constituição. Na sessão histórica, Fafá de Belém, um dos símbolos pela luta democrática, cantou o hino nacional. Salve, salve! Brasil, de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado.